Olá, seja muito bem-vindo à nossa sala de oração. Lugar gostoso, lugar de orar, lugar de falar das coisas que Deus fez, lugar de trazer esperança, de relembrar, rememorar, trazer à sua consciência aquilo que pode dar esperança. Porque eu creio que a oração pode mover os céus, a oração pode mudar as circunstâncias. Por isso que eu digo que orar sempre faz bem. Eu quero te inspirar, levar você a esse lugar de oração, para você experimentar a cada dia, junto comigo, testemunhos de fé que possam mudar a história. Afinal de contas, tantos exemplos, tantas histórias, tantos fatos, tantas realidades bíblicas com respostas maravilhosas que foram geradas em oração. Quando a gente ora, o nosso coração se move. Quando a gente ora, nós, na verdade, falamos com Deus. Deus já falou conosco por meio da palavra. Fala ainda com sonhos, com sinais, mas Ele fala diariamente pela palavra. Como nós falamos com Ele? Orando. Na oração, nós conseguimos nos relacionar com aquele que nos criou. E Ele pede tanto isso. Ele fala, orem, orem sem cessar, vigiai e orai para que não entre em tentação. Orem, apresentem as suas orações com súplicas, com ações de graças. Orar é falar com aquele que nós tanto amamos, com aquele que pode mudar a história, mas é também expressar o nosso coração a Ele com singeleza de coração. E nesses dias estamos refletindo sobre orações respondidas no primeiro livro da Bíblia, quando Moisés escreveu lá o Gênesis. E eu creio que tantas orações serão inspiradoras para mudar a nossa história. E hoje eu quero ler mais uma que está no capítulo 24 de Gênesis, do verso 12 até o 15, que diz assim: Então orou, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem, a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foi o Senhor bondoso com meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Eu quero compartilhar hoje com vocês algo muito interessante e que particularmente eu amo muito e eu gosto e aprecio. Esse moço aqui chamado Ebenezer era servo, trabalhava para Abraão. Abraão teve um filho, teve 2 filhos, mas o filho de Sara chamava Isaque. Então Isaque precisava casar, dar continuidade à sua descendência. Afinal, havia uma promessa que Abraão teria uma descendência incontável. Então, parte da promessa era o seu filho ter filhos. Ele precisava ter netos. E como isso acontece? Ele pede para que o seu servo, Eliezer, vá até um certo lugar e escolha uma mulher para Isaque. Que tarefa fácil, né? Vai lá no meu povo, porque se casavam com pessoas, né, próximas, vamos dizer assim, que confessavam, que criam no mesmo Deus de Israel. E até isso hoje é tão importante, né, porque pessoas que professam fé diferentes pode gerar alguma situação delicada. Então, biblicamente, era isso. Procure daqueles que também adoram o nosso Deus uma esposa para o meu filho Isaque. E traga ela. Essa foi a tarefa. Não é uma tarefa assim, vai ali e compre um pão para mim. Vai ali e resolva esse problema no banco. Vá até o cartório e pega essa assinatura. Gente, que tarefa difícil. E ele diz, pode ir, Eliezer. Então Eliezer não confia na sua força, não confia simplesmente porque Abraão era o seu patrão, ele não confia na sua segurança do seu emprego, podemos dizer assim, de ser um servo, ele não confia que ele sabia ou tinha habilidades.
Ele poderia confiar e dizer: bom, aquela moça tem esses traços, essa é legal, essa é boa, eu gostei dessa, essa tem alguns dotes, eu vou levar essa. Não, a confiança desse homem estava em Deus. E ele faz uma oração. E ele diz: Deus, Abraão me deu uma tarefa. Eu vou te pedir algo. A mulher que for para ser esposa de Isaque, essa mulher, quando eu pedir para dar água aos camelos, ela vai falar também outras coisas. E ele diz que escolhestes, ela vai se inclinar e vai dar-me de beber e responder: bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa que o Senhor escolheu. E antes que ele terminasse a sua oração, surge Rebeca. Gente, tem oração que é instantânea. E coisas que Deus faz assim na hora. Eu já experimentei isso. Quando eu conheci a minha esposa, isso lá em 98, eu fui para um acampamento e o meu coração acelerou por ela. E tinha uma série de circunstâncias. Desigualdade social, ela era bem mais desenvolvida socialmente, intelectualmente, mais bonita, tudo contrário a mim. Então eu disse: para que sofrer? Sentei na última fileira de cadeiras daquele auditório do acampamento. E ela sempre sentava à frente. E eu fiz uma oração como esse homem fez. E eu disse: Senhor, eu estou gostando da Vanessa, mas eu sei que pode não ser para mim. Então eu vou fazer com o Senhor uma prova, até porque eu não acredito nisso, eu não acreditava mesmo. Se essa moça não sentar do meu lado e disser: eu vou sentar aqui com você, nem carona para ir embora eu dou. E não é que a moça passa por mim, vai até a frente, quase se assenta lá na primeira fileira, devia ter, gente, umas 50 fileiras. E ela volta e senta do meu lado, lá na última fileira, e diz: eu vou sentar aqui com você. Naquele momento eu disse: Deus, o Senhor está brincando comigo. Não faz isso, Senhor. Meu coração acelerou mais. O fato é, Deus responde orações. Hoje estou casado há praticamente, esse ano, 26 anos com ela, por uma oração, pedindo a Deus: Senhor, confirma se é isso mesmo. Eu sei que tem provas que algumas pessoas fazem com Deus que são meio assim fora do contexto, mas nós temos algo que a Bíblia nos inspira. Você pode pedir a Deus uma confirmação e Ele vai te dar. E foi assim com esse homem. Ele fez uma prova com Deus e ele pediu que seja essa a resposta dessa moça. Então aparece Rebeca e Rebeca responde àquele homem exatamente o que ele tinha pedido. No coração dele não precisou ter nenhuma reticência, interrogação ou vírgula. Veio um ponto final e uma exclamação: é essa! Pode levá-la, porque você encontrou. Quero orar para que você tenha liberdade e autoridade e sabedoria de fazer orações onde Deus pode responder você. Faça provas bíblicas com Deus e eu sei que Ele vai trazer a resposta à sua vida. Pai, eu quero pedir ao Senhor que, se alguém está passando por algum momento de dúvida, de não saber o caminho, não saber o que fazer, Senhor, dê respostas tão claras como o Senhor deu a esse homem, como o Senhor trouxe Rebeca, como o Senhor respondeu a mim. Que eles sejam, Senhor, instruídos, inspirados, que essas pessoas, Senhor, sejam levadas com autoridade, mas intrepidez, orar ao Senhor de maneira que o Senhor responda, em nome de Jesus. E eu creio que elas verão testemunhos da sua bondade com elas. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que você vai experimentar testemunhos da bondade de Deus se você orar e tiver a liberdade de fazer prova com Deus, como Ele fez. Senhor, eu oro ao Senhor, Deus dos céus, e pela Tua misericórdia eu peço isso. Que você tenha testemunhos para contar das suas respostas de oração. Em nome de Jesus. Amém? Que Jesus te abençoe e até a próxima nossa sala de oração.